Eu te ensinei, falei, lembra da Pois musiquinha? é, eu vi, mas eu tentei, eu fiquei... só o seu nome que eu vim decorando, escutando toda hora aqui no ponto, Pois é. aqui, ó. Rodrigo, é Gage. Rodrigo, é Gage. Aquela musiquinha, gente. Ah. YM, que eu ainda lembro. I am YMCA. YMCA. Eita, bacana. Então, Sim. foi um presente de Deus para mim, esse programa de intercâmbio, porque foi uma época que eu fui na ACM, a gente ainda tinha a ACM ali na Imores, hoje nós não temos mais, e eu fui na ACM para buscar uma terapia de floral. E eu sempre tive essa coisa do inglês latente na minha mente, né? Continuei estudando inglês aqui em BH, frequentei um curso de idiomas aqui, e eu queria uma oportunidade de intercâmbio. E eu fui buscar uma terapia de floral. Na minha saída, o que eu descubro? Um programa de intercâmbio pela YMCA, que mandava os candidatos, né? Mandava os intercambistas eu falo candidatos porque foi um processo seletivo lá para os Estados Unidos. Então, você se inscrevia, né, no programa e aí eles te chamavam para fazer uma entrevista inicial que era o Introduce Yourself, que era se apresentar nenhuma dinâmica, né, um recrutamento, um processo seletivo normal. Né? Só que eu não encarei, eu não percebi que era isso, na verdade era. Então, uma turma lá, né, e você se apresentando, coisas básicas, né, eles estavam verificando o seu nível de inglês, porque já tinha que ter um nível de inglês para poder ir. E era escalado por etapas, e você ia passando, atravessando as etapas, e a gente tinha treinamento todo sábado à tarde, a finalidade desse programa de intercâmbio era cultural também, e eles mandavam as pessoas, os intercambistas, para os Estados Unidos para serem camp counselors. Então, eu participei do programa ICCP 1999, ICCP, International Camp Counselor Program, programa de acampamento, de monitor de acampamento americano, no ano de 2099. Então, os intercambistas, eles tinham, eu fui a ICCP 99, eu fui a ICCP 98, eu fui a ICCP 2000, hoje já não chama o YMCA, já tem um outro nome, já mudou até a forma como é feito. E foi uma etapa, foi uma fase na minha vida muito gratificante, porque o treinamento do programa de intercâmbio foi uma verdadeira terapia para mim. E eu fui galgando as etapas até chegar no resultado final, que a coordenadora me chamou e falou, Gage, você passou. Você está dentro. Que bacana. E assim, nossa, eu até me emociono, porque foi uma época muito importante para mim ter conquistado isso, que lindo. sabe? E aí foi a corrida para a documentação. Na época, meu pai já havia falecido, então precisava mandar a documentação, né, porque a gente ia passar pelo consulado americano e tudo. Minha mãe, eu ia com uma turma, né, e isso também foi muito interessante, foi muito de Deus, isso daí. Eu ia com uma turma grande no dia, inclusive no dia que estava determinado para eu ir, dois intercambistas se confundiram lá no que eles tinham que informar, e aí os cônsuls, eles começaram a parar todo mundo e exigir a documentação, esses dois tiveram visto negado, o pessoal do intercâmbio dos Estados Unidos teve que recorrer e tudo mais, e a minha documentação atrasou. Minha mãe, a contadora, ficou de liberar e não liberou a tempo, mas tudo tem um porquê. E chegou, eu me lembro direitinho do Sedex amarelo, sentada na porta do apartamento. Eu sou muito expressiva. E eu abrindo ali, e eu ia viajar, eu acho que 2 dias depois, com a mãe de uma menina e mais 2 pessoas, um grupinho bem pequeno. E aí nós fomos, eu nem era, porque eu estava indo o pessoal estava indo para Oklahoma, esse grupinho que a mãe resolveu levar. E eu estava indo para Houston. E eu fui com eles, eu não fui com a turma de Houston. E deu tudo certo, o visto foi aprovado. E conversei em inglês lá com o cônsul, ele perguntou, assim, querendo me pegar, me perguntando, quantos alunos tem na sua escola? Eu olhei para ele e falei assim, não sei te falar. Porque eu não sabia como é que um estudante vai saber o número de alunos dentro de uma escola, né?
E fui para os Estados Unidos. Havia 2 tipos de intercâmbio. Você poderia escolher o day camp e o overnight. O day camp, você vai, passa o dia, você fica hospedado em uma família e Opa, você... isso que eu queria saber. Já tava com uma Isso, curiosidade muito louca. Eu ia falar assim, isso, dá um tempinho pra me perguntar, porque eu sempre isso. ouvi as pessoas falarem isso, né? Que você faz um intercâmbio, vai morar na casa de alguém. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa não fala fluente igual você, desde os Isso. 11 anos que domina, tá falando inglês, tá falando pra gente o que significa. Eu tô amando, tô aqui pensando, meu Deus, que coisa bacana, que coisa legal. Esse primeiro aí que tem o nome de Day Camp. Day camp. Day Camp. Ah, falou bonito, Que é nós, hein? Rodrigo! Aqui é nós, uai. Falou Day Camp. bonito. Então, esse é esse intercâmbio que o aluno vai morar na casa de americanos. Exatamente. E ele, é verdade que Assim, ele estuda, ele ajuda nas tarefas de casa lá, ou ele vai só para estudar e conversar o tempo todo em inglês? Rodrigo, depende muito do tipo de intercâmbio. Existem vários tipos de intercâmbio. Né? O intercâmbio, você tem o work and travel, tem vários. Tem gente que vai para trabalhar e estudar, tem gente que vai só para estudar. Esse intercâmbio que eu fui, ele foi exclusivamente cultural. Não cheguei a estudar lá, mas foi cultural, aprender a cultura e conviver Um é o mesmo. E ao day mesmo camp tempo e o você outro é o... trabalhava o overnight. Então, específico da YMCA na época. Então, o day camp, você ficava hospedado em uma família, convivendo com a cultura deles, e durante o dia você ia para o acampamento americano. Algumas vezes eu cheguei a trabalhar um pouquinho no After School Program, que é um programa depois da escola, depois da aula, porque os pais muitas vezes demoram, devido ao trabalho, a buscarem os filhos. Então, a gente fica ali brincando com os filhos e tal. Mas o meu intercâmbio foi o day camp. Eu convivi dentro de famílias americanas. Não passei só por uma família americana, passei por várias. Eu vou explicar o porquê. Foi um pouco diferente no meu caso. E o overnight. O overnight, você dorme lá com as crianças no acampamento. É um acampamento mais intenso. Os tipos de atividades são outdoor activities, atividades fora, né? Arco e flecha, tiro ao alvo, canoagem, alguma coisa assim, tá? São esportes mais radicais, esse é o termo. Eu escolhi o day camp porque eu era curiosa pela cultura americana. Eu tinha vontade de saber como que era o dia a dia deles. Então, foi muito bacana, porque, assim, aquele café da manhã, né, eu acordava, eu fiquei em várias famílias. Meu começo lá foi assim. Primeiro, nós fomos... ficamos eu e uma outra menina, Annelise. Nós ficamos em uma família americana. Tinha o host father, o pai, a mãe. A filha já tinha vindo no Brasil. A Rachel falava português. Parece que eles tinham uma descendência mexicana também. A família, a mãe, eu entendi o que ela falava. O pai, eu fugia dele. Por quê? Porque, não esqueço dessa cena, ele sentado lá fora, eu tenho até a foto, ele de macacão azul, boné, o típico texano, eu não entendia bolhufas do que ele falava. E eu ainda estava tímida, porque existe um fator, muita gente que está ouvindo, que vai assistir, né, a gente... quem fala inglês, quem já passou por isso, existe muito um fator assim, de que quando você está à frente, principalmente quando você não tem muita experiência, né? Quando você está à frente de uma pessoa que já tem fluência no inglês, algumas pessoas tendem a se recolher, ficar mais tímida. E eu te falei que eu era mais tímida. Então, assim, eu estava com essa menina e ela já tinha mais desenvoltura, embora eu falasse, né? Então, eu ficava com medo de errar. E hoje eu falo isso com os meus alunos, não pode ter medo de errar. Então, eu ficava mais assim. Então, a Rachel viu que eu estava tímida e ela tentava falar o português comigo, porque ela já tinha vindo no Brasil. Só que aí depois nós nos separamos. Foram só 2 dias. Cada um foi para sua família. A Nelise foi para dela. E eu fui para minha família, porque o programa ainda estava organizando essa questão das famílias voluntárias para receber. E eu fui para a família da diretora do acampamento, da Cherie. E aí convivi com a roommate dela, a colega de casa, a housemate. E ela era mais seriazona, assim, tinha um jeitão. E uma das coisas que mais me chocou foi quando eu fui conhecer a mãe dela. Eu não esqueço, eu tenho várias cenas gravadas
Então, foi um choque para mim, porque quando ela me apresentou, falou, mãe, essa aqui é a Gage brasileira, tá ficando aqui em casa. A mãe não morava com elas. Gente, uma senhora muito branca, cabelo clarinho assim, mais cheinha. Ela esticou o braço assim, dessa forma. Nice to meet you. Eu não sei se ela tinha um sotaque britânico, uma origem britânica, mas ela fez dessa forma. E eu senti uma frieza tão grande. E a minha vontade era falar hi e sumir. Só que eu fui educada. Eu falei nice to meet you too. Que significa? Prazer em conhecer. Muito bem. Só que é uma coisa, gente, o que eu ensino para os meus alunos é, lá fora, não espere, o livro está, aí eu entro no ensino. Eu entro no ensino por causa da questão da minha vivência lá fora, que agregou muito. Então, está no livro, você aprende, hi, I'm Gage, hi, Gage, I'm Rodrigo, nice to meet you too. Gente, na prática não é isso. Na prática, eu passei por situações assim, entre os jovens, essa aqui é a Gage, é brasileira. Aí eles falavam, oh, cool, hey, how are you doing? Né? Que legal, como é que você está indo? Hey, how's it going? Né? Então, são várias formas de cumprimentar. Né? Então, não vá para fora do país, fica a dica, esperando. Você aprendeu na escola, né? E onde entra na questão do ensino nas escolas regulares também. Você aprende nice to meet you, você tem que responder nice to meet you too, it's a pleasure to meet you, e várias outras formas, que é prazer te conhecer. Essa senhora tradicionalíssima, típica texana, sim, tradição, né? Cultura arraigada ali, mas os mais jovens e de modo geral, as pessoas não respondem. Então não vá para fora pensando, eu aprendi nice to meet you e vou conhecer alguém, vou falar nice to meet you, a pessoa vai responder nice to meet you too, porque você não vai ter essa resposta de volta nem sempre.